Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Marcele, mãe da Alice, autista de 2 aninhos de idade. Esse é o meu primeiro vídeo no canal e eu tô aqui para contar para vocês, né, o que nós vamos ver nesse canal. Nós vamos ter informativos sobre autismo, gente. Vou estar dividindo com vocês o meu dia a dia com a Alice, né? As terapias, tudo que eu aprendo sobre autismo, para estar passando para outros pais de uma forma mais leve. Eu sei que, assim como eu, aqui no Brasil nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas autistas, né? Eu acho que esse número já deve ter subido mais. Então, é uma grande comunidade e eu tô aqui para dividir os meus conhecimentos, tudo que eu aprendo com vocês a respeito do autismo, né? Para tentar facilitar a vida de outros pais. E nesse primeiro vídeo, gente, eu vou falar para vocês quais foram os primeiros sintomas da Alice que eu fui assim percebendo que tinha algo de errado, porque sempre tem alguém me perguntando, né? Como você descobriu tão cedo o autismo dela? Quais foram os sinais que você viu? Porque eu consigo perceber alguns sintomas na minha neta, ou na minha sobrinha, ou no meu sobrinho, só que eu não sei se é. Então eu vou estar contando para vocês como que foi que eu percebi na Alice os primeiros sintomas do autismo dela, certo? A gente já percebeu muito cedo os primeiros sintomas, né? Só que, como era muito novinha, a gente ficava na dúvida, será que pode ser coisa da minha cabeça? Mãe sempre tem disso, não pode ser coisa da minha cabeça. Porque com 3, 4 meses, gente, eu já conseguia ver que tinha algumas coisas ali que não eram características que eu via assim em outras crianças. E bem ou mal você tem que o quê? Comparar ali as faixas etárias ali com os pares iguais, né? Então eu fiquei assim meio preocupada, mas deixei pra lá. E quais eram esses sinais? A Alice era muito apática. A Alice não tinha, como que eu posso dizer, ela não tinha expressão facial. A Alice era muito, assim, apática. E isso já me ligou um sinal de alerta. Outra coisa que me deixou com assim, várias pulgas atrás da orelha foi o que? O olhar. A Alice, ela não era muito de olhar pra gente, ela ficava assim no mundo dela, ficava olhando as mãozinhas dela. E sempre assim, às vezes ela tava ali mamando, eu achava que ela tava olhando pra mim, eu passava a mão assim pra ver, né, se ela ia piscar alguma coisa, e a Alice estava no mundo da lua, no mundo da Alice, né? E aí eu achava aquilo muito estranho. E com o tempo ela começou a ter umas crises de ausência, né? Pequenininha. Às vezes ela tava lá mamando assim, aí daqui a pouco ela voltava, tomava aquele susto e voltava. Então isso já começou a me chamar muita atenção. E aí eu fui e conversei com a pediatra dela na época, né? Falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu tô achando muito estranho. E tô com medo que seja autismo e tudo. Ela, não, mãe, isso é coisa da sua cabeça, ela é muito novinha, ainda não tem como a gente diagnosticar, vamos esperar mais um pouco. Fiquei com aquela cisma pra mim, não falei nem com o pai, não falei nem com a avó, nem com tios, não falei com ninguém, fiquei com a cisma pra mim. Quando deu 6 meses que a gente ia começar com a introdução alimentar da Alice, a Alice ainda não conseguia se manter sentada. E eu achava muito estranho aquilo, porque todos os outros amiguinhos dela conseguiam. Não era por falta de estímulos, porque eu estimulava muito ela a ficar sentada. A Alice não balbuciava nada, ela não ficava aquele nha, 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 nha de neném, ela não tinha isso. Ela não falava nada, ela chorava quando ela queria as coisas dela, mas não balbuciava. E uma criança de 6 meses, ela já balbucia ali. Uma criança, a partir de 4 meses, ela já tem troca de olhares, ela já balbucia algumas coisas, ela brinca com você, ela interage com você, ela ri, e a Alice não tinha nada disso, gente. E aí, aos 6 meses, ela não sentava e começou a se balançar. Ela, quando a gente colocava ela, né, sentadinha com alguma coisa segurando, ela ficava se balançando ali. E eu falei, ai, que bonitinha, ela tá dançando e tudo. Só que eu fui percebendo que ela tinha essas atitudes mesmo sem musiquinha. Tava deitada, tava se balançando, tava sentada na cama, tava se balançando. E isso me deixou muito ansiosa. Voltei a falar com a pediatra dela falou assim, olha mãe, eu acho que não, acho que ela está dentro dos padrões.
mas o que eu posso fazer é te mandar para um psiquiatra e uma fono pra gente ver, porque que ela ainda não tá balbuciando e nada, mas exame de rotina, pode ficar tranquilo. Eu falei, beleza, vamos lá. Ela me deu as requisições, eu levei ela à fono e levei ela à psiquiatra. A fono me falou que ela estava, tipo assim, querendo já balbuciar, então não ia ter grandes problemas, que ela iria falar e que assim que eu colocasse ela numa escolinha, que ela tivesse contato com outras crianças, ela iria desenvolver melhor a fala, o que pra mim já foi totalmente errado. E levei na psiquiatra, né? E a psiquiatra, a psicóloga, falou que o que a Alice tinha era falta de convívio social, que era para me colocar numa escolinha que assim que ela tivesse contato com outras crianças, ela ia se desenvolver. E eu falei com ela que eu não iria colocar, porque graças a Deus o trabalho de casa, eu poderia ficar em casa e olhar a minha filha, mas que aquilo estava muito estranho. Aí conversei com ela dos balanços e tudo mais, ela falou que aquilo era um jeito da Alice se expressar. Eu saí de lá, olhei pra cara do meu marido e falei, olha, não tá certo. Não tá certo, eu vou marcar uma neuropediatra e vou levar a Alice, porque isso não tá certo. E aí foi passando o tempo, e aí eu liguei pra marcar, e a neuro pediu pra me esperar ela completar, isso já assim, entre fono, psiquiatra e tudo, ela já tava quase fazendo um ano já. E ela já estava começando, aí já estava sentando sozinha e já estava começando a andar segurando nas coisas. E aí a pediatra falou assim, Marcele, vamos esperar ela fazer um aninho, que fica mais fácil da gente conseguir um diagnóstico e tudo mais. Eu falei, tudo bem. Esperei ela fazer um ano, viajei, final do ano, tudo. Quando voltei, eu marquei a neuropediatra dela e levei ela. E cheguei lá, aí quando você chega lá, eles fazem você uma entrevista gigante, né? É bem grande mesmo, eles olham muito a criança, eles observam muito o que a criança está fazendo ali, desde a hora que você chega para consulta até lá dentro do consultório e tudo, é uma observação muito grande em cima da criança, né? E aí sentei, conversei, falei de todas as minhas dúvidas, de todos os meus medos, e falei com ela, né, que na família já tinha casos de autismo e que eu estava com medo da Alice, né, porque ela estava apresentando alguns sinais. E aí depois de muito conversar com ela me deu o diagnóstico, né, de autismo da Alice. E aí muita gente fala, nossa, mas ela deu de primeira, porque tem que fazer várias. Gente, eu já tinha feito por conta própria o Bera, eu já tinha feito por conta própria a fono, já tinha ido no psiquiatra, então eu já tinha, e levei todos esses laudos para ela. Quando eu fui para lá, eu já fui para lá paramentada, com tudo que ela iria precisar. E aí ela me explicou tudo certinho do autismo. Gente, por mais que você tenha a desconfiança de que seu filho é autista, quando você recebe esse diagnóstico, você perde o chão. O seu mundo, assim, desaba, você fica, assim, desnorteada. E foi isso que aconteceu comigo. E eu fiquei, assim, muito abalada. E aí, mesmo assim, eu prestei atenção em tudo que ela me disse. E aí já fui correr atrás das clínicas para fazer as terapias, porque eu sabia quanto antes começar, mais a Alice iria se desenvolver. E foi assim que a gente fez. Então, gente, foi esses os sintomas, foram essas providências que eu tomei para me conseguir chegar, né, ao diagnóstico da Alice de autismo tão rápido, tão assim, com ela tão pequenininha. E o mais importante disso, gente, é nós, enquanto pais, observarmos os nossos filhos. Se você está vendo que seu filho tem comportamentos ali que não estão adequados àquela faixa etária dele, você precisa sim ir atrás, você precisa sim tentar identificar o que está acontecendo, tentar identificar aonde que está errado ali, o que está errado. E isso vai fazer com que a qualidade de vida do seu filho seja 1000 vezes melhor no futuro. Então é isso, gente. Quem gostou aí, curte bastante o vídeo pra gente produzir mais conteúdos aí. Eu vou mostrando o dia a dia da nossa pequena e linda princesa Alice para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.